apareceu, tão linda, formosa e bela, me olhando dizia assim. Imagine viver uma vida inteira buscando amor, liberdade e respeito, e mesmo assim ser traída, perseguida, humilhada e lançada à morte. Essa é a trajetória de Maria, uma mulher que, mesmo dilacerada pelas injustiças, renasceu como espírito de luz, protetora dos desamparados e guia dos caminhos perdidos. O que você vai ouvir agora é mais do que uma história. É um chamado, uma lembrança de que até as almas mais feridas podem se tornar estrelas no céu da espiritualidade. Antes de seguir, inscreva-se aqui no Salve Sua Coroa, ative o sininho e comente aqui embaixo. Você já sentiu que a vida te quebrou, mas mesmo assim decidiu levantar? Sua história também importa. Compartilhe com a gente. Maria nasceu no ano de 532 numa cidade pequena próxima a Constantinopla. Filha de Jorge, um poderoso mercador de armamentos, e de Maria, uma dedicada dona de casa, cresceu cercada por luxo e influência. Mas, desde cedo, a vida começou a traçar caminhos que ela jamais imaginaria trilhar. Ainda jovem, foi prometida em casamento a um rei de Calcedônia. Tinha apenas 15 anos. Ele, 36. O casamento não foi por amor, mas por conveniência política, uma aliança para fortalecer o poder bélico das famílias envolvidas. Maria tentou ser a esposa ideal, obediente, recatada, esforçada. Mas o amor nunca floresceu e, para piorar, ela não conseguia engravidar. Isso a tornava alvo da frustração e crueldade do marido, que passou a maltratá-la, humilhá-la, trair abertamente e até agredi-la. Em uma madrugada, Maria acordou e viu seu próprio esposo em ato íntimo com outra mulher. Diante de seus olhos, a dor, a vergonha, o desespero e tudo isso calada, porque naquela época mulheres não tinham voz nem escolha, mas Maria não era apenas uma mulher triste, ela era também luz. Ela ajudava os pobres da cidade, caminhava entre os trabalhadores, doava o que tinha. Certa vez, retirou uma pulseira de ouro do próprio braço para ajudar uma mulher em situação de rua. Infelizmente, essa mesma mulher foi condenada à morte por um crime que não cometeu e Maria se sentiu responsável. A partir desse dia, decidiu dedicar sua vida aos necessitados, mesmo com o coração ferido e preso a um casamento sufocante. Foi então que conheceu Oscar, um homem humilde, trabalhador das lavouras de trigo, pai de 3 crianças. Com ele, Maria conheceu algo que jamais havia sentido: ternura. Ela visitava sua casa diariamente sob o pretexto de ver as crianças, mas era a presença de Oscar que a atraía. Até que, num dia chuvoso, os dois acabaram se entregando à paixão proibida. Maria, pela primeira vez, sentiu-se viva, mas a culpa era inevitável. Ela era casada e seu marido era poderoso e cruel, e então, o inesperado, Maria descobriu que estava grávida, mas o filho não era do rei, era de Oscar. A notícia foi um alívio e um desespero ao mesmo tempo. O rei, ao descobrir, sentiu-se envergonhado e traído. Afinal, ficou claro que a infértil não era ela, era ele. Com medo de ser ridicularizado como um rei impotente, ordenou a caçada de Maria. Oscar propôs fuga e assim fizeram. Maria deixou para trás ouro, palácios e o título de rainha. Levou consigo apenas a esperança de viver em paz. Mas nem tudo foi como o esperado. Oscar mudou, passou a sair à noite, sumir por dias, a tratá-la com indiferença. Maria, agora grávida, encontrava-se mais uma vez aprisionada num relacionamento vazio, e foi nesse momento de fragilidade que a tragédia se agravou. Os guardas do rei a
a encontraram e, no momento da captura, Maria foi agredida com brutalidade. Perdeu seu filho. Seu único vínculo com o amor verdadeiro foi lançada de volta ao pesadelo e, dessa vez, sem salvação. Para encobrir a verdade sobre sua infertilidade, o rei ordenou que Maria fosse assassinada. 2 pesos foram amarrados aos seus pés e ela foi lançada ao rio. O corpo de uma mulher marcada pela dor. A alma de uma guerreira silenciada. Mas a história de Maria não terminou aí. Você quer saber o que aconteceu com o espírito dessa mulher que sofreu, amou e foi traída por todos que juraram protegê-la? Então permaneça com a gente. Vamos revelar o renascimento espiritual de Maria Mulambo da Estrada, a pombagira que transforma dor em força, lágrimas em encantamento, abandono em acolhimento. E antes que essa história acabe, comente aqui embaixo se você já conhecia essa versão da história de Maria Mulambo. Lembrando que estamos nos referindo a Mulambo da Estrada e que cada espírito é diferente, com histórias diferentes. Se vocês querem que eu traga histórias de outras entidades que levam nomenclatura de Maria Mulambo, deixe nos comentários. Sua opinião pode inspirar outros. Curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se ainda não for inscrito, inscreva-se agora no canal. Salve sua coroa. Aqui a espiritualidade ganha voz. A morte de Maria poderia ter sido o fim, mas não foi, que muitos consideram o ponto final. Para ela foi um novo começo, não mais neste mundo, mas em outra dimensão. No plano espiritual, Maria não chegou como uma dama ou uma rainha. Sua alma carregava as marcas da dor, do abandono e da humilhação. Foi vista como um espírito maltrapilho, vestida em trapos, com os pés descalços e os olhos ainda carregados de sofrimento. Mas ali, naquele novo plano, ela não foi julgada. Foi acolhida. E é por isso que hoje nos terreiros, quando ouvimos falar de Maria Mulambo da Estrada, não estamos invocando apenas uma entidade. Estamos nos conectando com uma alma que venceu o impossível, que foi esmagada pela crueldade dos homens, mas se elevou em luz e sabedoria no plano espiritual. Mulambo, como carinhosamente é chamada, é hoje uma guia poderosa, uma conselheira dos que sofrem por amor, dos que choram em silêncio, dos que se perdem nas encruzilhadas da vida. Ela conhece cada dor, cada sombra, porque ela viveu tudo isso. E hoje, com força e sabedoria, ajuda aqueles que batem à sua porta espiritual com fé verdadeira. Nos terreiros, Dona Maria Mulambo da Estrada se apresenta como uma mulher elegante, sorridente, acolhedora e espirituosa, mas não se engane, por trás do sorriso está uma guerreira. Seus trabalhos são sérios. Ela é fiel a quem confia nela, mas exige respeito, humildade e compromisso. Muitos médiuns sentem sua presença através de um calor que percorre a espinha, um arrepio nos braços ou um perfume inconfundível no ar. Outros simplesmente choram quando ela se aproxima, sem saber explicar porquê. E é aí que entra uma das partes mais importantes dessa conexão: os médiuns de Maria Mulambo da Estrada. Quer saber se você pode ser médium dessa entidade? Ou reconhecer alguém que seja? Então, preste muita atenção agora. Os médiuns que trabalham com Maria Mulambo da Estrada, em sua maioria, têm uma energia encantadora. São pessoas carismáticas, com facilidade para conquistar amizades e manter relações duradouras. O sorriso é fácil, o abraço é verdadeiro, mas dentro deles há uma intensidade difícil de explicar. São aqueles que amam com profundidade, que sofrem calados e que têm um senso de justiça quase inabalável. Esses médiuns normalmente carregam experiências de vida intensas, desilusões amorosas, traições, dificuldades familiares,
E tudo isso os molda para acolher e compreender a dor do outro. Não é à toa que muitos trabalham em profissões como psicologia, educação, comunicação ou até comércio. Tudo que envolve contato humano direto dentro dos relacionamentos, esses médiums tendem a se entregar com tudo, mas quando se decepcionam, não esquecem facilmente. Se forem feridos, dificilmente voltam atrás. A dor os transforma, assim como transformou Maria, e essa transformação os capacita a trabalhar com as dores alheias. Mas atenção, por serem muito intensos emocionalmente, precisam cuidar da ansiedade, da tendência aos vícios como cigarro ou bebida e da entrega excessiva nos laços afetivos. Esses filhos de Mulambo também têm um forte magnetismo. Mesmo quando tentam passar despercebidos, acabam chamando atenção, seja pela beleza, pelo carisma ou pela energia espiritual que carregam. Gostam de festa, de dança, de alegria. E não à toa muitos são considerados a alma do grupo, mas no fundo há sempre um vazio que os acompanha, um buraco que só a espiritualidade consegue preencher. Nos trabalhos espirituais, os médiuns de Dona Maria costumam se destacar por sua entrega e intuição, recebem recados com clareza, têm forte percepção energética e muitas vezes passam por provações antes de se firmarem no caminho mediúnico. Isso porque o sofrimento refina o espírito e é nele que Mulambo encontra matéria-prima para transformar vidas. Mas e quanto às oferendas, as roupas, os símbolos que cercam essa entidade? Maria Mulambo da Estrada é versátil, pode se manifestar com vestidos vermelhos e pretos, babados longos, detalhes dourados e até chapéu ou bengala. Em algumas manifestações, adota o roxo ou preto. Em outras, surge mais simples, como quem caminha pelas estradas da alma humana. Ela aceita desde oferendas simples como um padê com mel e bombons, até os mais elaborados pratos doces. Suas bebidas preferidas incluem licores, champanhes, frisantes e até cerveja, dependendo do trabalho. A cigarrilha com piteira ou o charuto podem fazer parte de seus rituais, sempre com o intuito de abrir caminhos e transmutar energias. Seu local de atuação mais comum são as estradas, especialmente as de chão batido, onde o contato com as energias da terra é mais direto. Sábados, às 8 da noite, são horários ideais para oferendar, mas tudo depende da orientação recebida no terreiro e da linha de trabalho da casa. E uma curiosidade poderosa, não há cor de vela única para Mulambo. Ela aceita todas, porque ela atua em todas as áreas da alma humana: amor, autoestima, proteção, prosperidade, abertura de caminhos. Onde há dor, ela chega. Onde há silêncio, ela escuta. E agora eu te pergunto, quantas Marias não existem por aí? Quantas almas foram esmagadas pela vida, julgadas por suas escolhas, apagadas pela sociedade, mas seguem caminhando, ajudando, acolhendo? Maria Mulambo da Estrada é símbolo de resiliência, justiça e amor próprio. Se essa história tocou você de alguma forma, comente aqui embaixo. O que mais te emocionou? Você sente alguma conexão com essa entidade? Já recebeu ajuda de alguma pombagira? Compartilhe. Sua voz importa aqui no Salve Sua Coroa. E se você chegou até aqui é porque essa mensagem era para você. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. Aqui, a dor vira ensinamento, a estrada vira caminho e a fé vira coroa. Laroyer, Dona Maria Mulambo da Estrada. Salve sua força, salve sua luz, salve sua coroa.